Bom, irmãs, a reflexão breve que eu quero trazer, através daquilo que a Sara pediu nessa noite, amém? É gerando um propósito, amém? Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre Zacarias e Isabel, sobre Maria, amém? E lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 6 em diante. Quem tiver com a Bíblia pode abrir, se não, se vocês quiserem anotar a referência, eu convido depois vocês a lerem a história de Isabel e Maria, amém? Porque é uma história, assim, maravilhosa, registrada na Palavra de Deus, que nos ensina muito, amém? Eu vou começar lendo lá, amém? Eu fiz basicamente assim, irmãos, um resumo sobre essa história, amém, dessas duas mulheres, para que a leitura não ficasse muito extensa, né, para que nós possamos fazer tudo dentro de um tempo, tá? Porque o capítulo, ele vai desde o versículo 1 até o versículo 80, então é muita coisa para ler. E a palavra de Deus diz assim, a Bíblia fala que Zacarias e Isabel, eles eram justos aos olhos de Deus, né, era um casal justo. E era um casal obediente a Deus. Então era um casal que eles eram assim extremamente cuidadosos em respeitar os mandamentos, os estatutos, né, que Deus deixou para esse casal. Amém? Só que o que acontece? Isabel não tinha filho, porque Isabel era estéril. E eles já eram também de idade avançada, a Bíblia vai falar. Amém? Certo dia, Zacarias ele estava servindo diante de Deus no templo. Então foi nesse momento que o anjo Gabriel apareceu para ele e trouxe para ele uma promessa da parte de Deus, né? O anjo apareceu para Zacarias e o anjo disse para ele que Deus estava trazendo naquele momento que Isabel iria gerar um filho, mesmo ela sendo estéril. Só que no decorrer da conversa deles, o que nós vemos? Nós vemos Zacarias duvidando daquilo que o anjo estava trazendo. Porque Zacarias questionou que como que a esposa dele iria gerar um filho, sendo ela estéril, e os dois de idade avançada. E quando ele questiona o anjo, através daquela promessa que Deus estava entregando a Zacarias naquele momento, em meio à incredulidade de Zacarias, porque Zacarias estava olhando ali para quê? Para as condições naturais, né? Para as condições humanas da sua esposa. Ele não estava vendo a situação com os olhos no sobrenatural, porque o Deus do impossível que nós servimos, ele é um Deus que ele age no sobrenatural e não no natural. Porque aquilo que é natural nós temos a condição de fazer, mas aquilo que é sobrenatural, só Deus é capaz de operar. E naquele momento, o que acontece? Mesmo Zacarias sendo um homem obediente a Deus, mesmo Zacarias sendo alguém que se preocupava em cumprir com os mandamentos de Deus, mas naquele momento, Zacarias duvidou. E a partir do momento que Zacarias duvida, o que o anjo coloca? O anjo coloca uma palavra sobre Zacarias. E o anjo diz assim a Zacarias que a partir daquele momento, por conta de Zacarias questionar e não crer na promessa que Deus estava entregando de algo que Deus iria cumprir. Era um propósito que Deus estava gerando no ventre de Isabel, porque Isabel foi quem gerou João Batista, foi aquele que preparou o caminho para Jesus, né? Eu achei muito curioso a Cláudia citar isso na oração dela, né? Jesus prepara o nosso caminho, prepara os nossos filhos, né? E é exatamente parte daquilo que nós vamos falar aqui nessa noite, nessa reflexão. E naquele momento, o que acontece? Ele fica mudo. Porque o anjo fala, a partir de hoje você vai ficar mudo até o momento que a promessa se cumprir, né? E ali o anjo traz que João seria o homem que iria preparar o caminho, seria alguém que iria fazer grandes coisas sobre a terra, né? Era alguém que já nascia com um grande propósito sobre essa terra. Através de uma situação de improbabilidade no ventre de Isabel, foi dessa forma que Deus, mais uma vez, mostrou que ele era Deus do impossível. E que além dele ser Deus do impossível, de gerar em meio à esterilidade, ainda ele gerava alguém que iria marcar aquele tempo sobre a palavra de Deus, né? E a partir daquele momento, o anjo deu a ordem, dizendo que Deus estava mandando que a partir do momento que João Batista nascesse, o nome dele seria João,
Não era outro nome que ele tinha que colocar, né? Ou seja, Deus estava dando todas as direções para o propósito que iria nascer, né? E quando João Batista sai do lugar onde ele estava, as pessoas ficaram sem entender o porquê que ele não conseguia falar, né? E naquele momento, o que que acontece? Isabel canta ali um cântico de gratidão a Deus, por Deus ter tirado aquilo que era uma vergonha que ela carregava, porque naquele tempo você ser uma mulher estéril era algo vergonhoso, né? E eu quero trazer isso hoje para o nosso tempo de hoje, né? Muitas vezes, irmãs, não falando de esterilidade, só esterilidade física, mulheres que não podem gerar, né? Mas falando de esterilidade espiritual, quantas vezes existem mulheres que carregam sonhos, carregam planos, carregam projetos, carregam propósito, geram isso dentro delas. Só que muitas vezes, devido ao fato da gente às vezes duvidar daquilo que Deus entregou para que nós gerássemos dentro do mundo espiritual, nós acabamos muitas vezes por nos tornar estéreis dentro do mundo espiritual, né? Estéril no sentido do quê? De não conseguir colocar em prática tudo aquilo que muitas vezes nós aprendemos no decorrer da caminhada com Deus. Estéril muitas vezes de sonhar e pensarmos assim, poxa, mas esse meu sonho ele é tão alto para as minhas condições de hoje, como que eu vou conseguir realizar isso? Ou muitas vezes precisamos de uma cura milagrosa da parte do Senhor, tanto uma cura de uma enfermidade como uma cura de doenças da alma, né? Doenças de raízes que nós carregamos muitas vezes dentro de nós, coisas que nós precisamos curar. E às vezes são coisas assim que nos marcaram tanto, que diante da nossa condição humana nós pensamos assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir curar isso que eu carrego dentro de mim. É impossível com que eu consiga curar isso em mim, né? E muitas vezes o que nós fazemos? Ao invés de nós continuarmos gerando o propósito que Deus nos entregou, nós abortamos. Nós tiramos a vida do propósito que nós carregamos. Muitas vezes pela nossa incredulidade, pela nossa esterilidade espiritual, nós matamos a promessa, os propósitos que Deus colocou sobre as nossas vidas, entende? Porque nós olhamos muitas vezes para nossa condição, foi como Zacarias, naquele momento Zacarias olhou, mas eu sou velho, eu sou avançado de idade, minha esposa também, ela é estéril, é impossível Isabel gerar. E o que Deus falou? Que Deus ele era Deus do impossível. Então, a partir daqui, isso já fica algo sobre as nossas vidas, irmãs. Quando Deus entrega um propósito nas nossas mãos, quando Deus derrama de uma promessa sobre as nossas vidas, não importa a tua condição humana, Deus não vai agir no teu natural, Deus não vai agir na tua condição, Deus vai agir na tua improbabilidade, Deus vai agir na tua fraqueza, Deus vai agir aonde nós como seres humanos não temos a capacidade de conseguir realizar, entende? É isso que a história aqui nos ensina. Então, quando Deus entregar algo para nós, que nós possamos ser obedientes à voz que nos manda a fazer, que nós sejamos corajosas para poder concluir o propósito que Deus entregou nas nossas mãos, entende? Se Deus chamou você para fazer algo e Ele já confirmou para você, faz aquilo que Deus te mandou fazer, não tenha medo. Não importa quantas pessoas vão vir de encontro, vão vir contra aquilo que você tem para fazer, entende? Mas não deixe de fazer. Se Deus chamou você para fazer qualquer coisa dentro do reino, ou se Ele chamou você dentro do teu próprio trabalho, se Ele chamou você dentro da tua casa para se levantar como uma boa mãe, como uma boa esposa, sabe, se levantou você em qualquer outro lugar. Faça o teu melhor aonde Deus levantou. Não olha para a tua condição de hoje. Porque se a gente for olhar para as nossas condições, nenhuma de nós temos condição nenhuma de fazer nada para o reino. Porque todas nós somos pequenas, todas nós somos pecadoras por igual. Não é diferente de uma pessoa com a outra. Mas o Deus que nos chamou, Ele gera algo e Ele cumpre esse propósito nas nossas vidas. E nós obedecemos a palavra que Ele derramou sobre as nossas vidas. É simples assim. Entende? Por que é simples assim? Porque não é na nossa condição, não é na nossa força, mas é no Deus que vai operar. É o Deus que nos mandou fazer, é Ele quem vai fazer. Amém? E em seguida, irmãs, a palavra vai mostrar para nós
que no decorrer do tempo, no 6º mês de gestação de Isabel, o mesmo anjo que apareceu para Zacarias, naquele momento, e começou a gerar alguém que carregava um propósito no ventre dela, esse mesmo anjo apareceu para Maria, que era uma mulher virgem, né? Quem aqui nunca ouviu falar de Maria, né? Uma grande mulher. Uma mulher da qual nós podemos nos espelhar na palavra de Deus, né? Era uma mulher virgem. E o que mais chama atenção nessa história, irmãs, é que quando o anjo apareceu para Maria, para dizer que Maria iria carregar no ventre dela o propósito do Salvador, de um rei que o reino dele jamais teria fim, que era Jesus Cristo de Nazaré, como a Bíblia fala, né? A palavra de Deus nos mostra ali que no momento que Maria recebe aquela palavra, ela já estava prometida em casamento a José. E Maria, então, a única pergunta que Maria fala é como aquilo iria acontecer. E naquele momento, o que o anjo fala para ela? Que o Espírito Santo desceria sobre ela, envolveria ela naquele momento. A sombra, né, do Espírito Santo estaria sobre ela. E ali ela iria gerar um filho. E o que Maria faz? Maria não questiona nada o anjo. Maria tão somente crê na promessa que aquele anjo, através de Deus, estava entregando para aquela mulher. E naquele momento ela cai ali, né, em si, em sinal ali de rendição, de humilhação, né, depois cantando um cântico a Deus em agradecimento que ela era uma mulher nos tempos de hoje, né, usando a linguagem de hoje, mas ela era uma mulher privilegiada, porque ela foi escolhida no meio de tantas mulheres, mas Deus escolheu aquela mulher tão jovem, virgem, para poder gerar o maior homem que pisou sobre essa terra e aquele que reina para todo sempre, que é Jesus, né? E em seguida ali o texto vai mostrar que depois dela receber essa notícia, ela vai até a casa de Isabel, sabendo, né? Vai até a casa de Isabel e no momento que Maria chega na casa de Isabel, o que acontece? O bebê de Isabel pula de alegria no ventre de Isabel. Ele celebra de alegria. A gente pode perguntar assim, gente, mas isso numa condição natural como? Não, é no sobrenatural de Deus. O bebezinho que carregava um propósito, João Batista, que estava no ventre de Isabel, saltou de alegria porque naquele momento a mãe do Salvador estava botando o pé na casa de Isabel, que, né, Maria era uma mulher, como a palavra de Deus fala, né, era uma mulher bendita ali naquele momento, escolhida por Deus para poder gerar. E naquele momento o Espírito Santo toma conta de Isabel, e Isabel ali naquele momento fala palavras ali, né, engrandecendo tudo aquilo que estava acontecendo. E o que acontece? Mesmo Maria gerando alguém que carregaria um propósito maior do que João Batista, mas Maria sabia que ela tinha muito que aprender com Isabel, porque ela era uma mulher que já estava mais avançada. E ali naquele momento Maria, em humildade, passa uns meses com Isabel, aprendendo muitas coisas com Isabel. Mesmo sabendo que João Batista iria servir Jesus, mas que João Batista carregava um grande propósito, né, de preparar o caminho para que Jesus viesse. Amém? E o que acontece? Depois que João Batista nasce, irmãs, quando eles vão escolher um nome para João Batista, naquele momento existiam várias pessoas ali dando sugestão do nome que teria que colocar no menino de Isabel e Zacarias. Né? Aí começam as pessoas, não, mas vocês poderiam dar esse nome aqui. E no momento que Isabel fala que o nome dela se chamaria João, por obediência a Deus, as pessoas questionaram ela e falaram assim, mas na família de vocês não tem ninguém com esse nome, né? O perigo quando nós damos ouvido a vozes contrárias e nós deixamos com que nós venhamos a nos distrair no meio do caminho e acabamos saindo do propósito que Deus entregou nas nossas mãos para cumprir. E naquele momento eles dão uma tabuinha, a Bíblia fala que eles dão uma tabuinha para Zacarias escrever qual era o nome que ele iria querer que fosse dado. E ele ali sem poder falar, né, por conta da incredulidade dele, ele escreve ali em obediência a Deus que o filho dele iria se chamar João. Ou seja, nesse momento,
Deus abriu a boca de Zacarias e ele começou a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, mesmo na incredulidade dele lá atrás, ele recebeu uma consequência por isso. Só que quando ele teve uma atitude de obediência a Deus, isso naquele momento ali tocou o coração de Deus e ali Deus permitiu com que ele falasse de novo, né? Muitas vezes, o que essa lição, o que isso nos deixa como lição? Muitas vezes, às vezes nós como seres humanos, duvidamos de algumas coisas que Deus pode fazer sobre as nossas vidas, né? E às vezes, quando nós vemos as promessas de Deus se cumprir, nós acabamos, às vezes, até como filhas de Deus, nos sentindo envergonhadas, porque nós duvidamos, né? Só que o que acontece? Deus, ele não resiste a um coração obediente, né? Eu creio que a maior linguagem de amor da parte do Senhor com a gente é a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, isso agrada muito o coração de Deus. E nesse momento que nós obedecemos e nos arrependemos, nós somos perdoadas, né? Então, os pontos que eu quero deixar para nós aqui nessa noite para finalizar essa reflexão aqui, né, dentro da palavra. Que independente de você acreditar ou não, mas quando você ouvir algo da parte de Deus, obedeça. Se possível for, ore, pedindo para que Deus aumente a tua fé, pedindo para que Deus renove a tua fé, pedindo para que você aprenda a exercer a tua fé. Mas independente das circunstâncias, obedeça à voz de Deus sobre a tua vida, né? O segundo ponto o segundo ponto, quando Deus permite dores sobre as nossas vidas, nós precisamos aprender a receber da parte do Senhor aquilo que Ele permite sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes, quando Deus permite algumas dores, é para que nós venhamos a exercer a nossa fé, né? Como é que nós vamos exercer a nossa fé se nós não passarmos por momentos que exigem com que nós venhamos a ter fé? Não tem como exercer algo do qual eu não precisei naquele momento que eu vou exercer. Amém? Um outro ponto, nunca deixe ninguém mudar o propósito que Deus mandou com que você gerasse no escondido. O escondido, o que eu quero dizer com isso, irmãs? Existem coisas que Deus talvez pode estar fazendo sobre a tua vida. Só que é muito perigoso quando nós saímos contando para todo mundo coisas que Deus tem gerado no secreto nos nossos corações, entende? Existem coisas que nós precisamos gerar no secreto, até que nasça. Entende? Porque muitas vezes, o que acontece à nossa volta? Muitas vezes existem pessoas que não estão celebrando com a gente esse gerar, entende? Então isso é algo muito perigoso. Primeiro gere no secreto entre você e Deus, né? E depois que nascer o propósito, aí sim nós compartilhamos. Então, se existem sonhos, projetos hoje talvez que você tem, cuide com quem você compartilha isso. Nós precisamos aprender a ter discernimento e sabedoria com quem nós compartilhamos. E pedir autorização de Deus. Senhor, eu posso compartilhar isso que está sendo gerado? Ou isso está sendo gerado porque o Senhor quer me ensinar algo na intimidade? Por enquanto não é para eu compartilhar. Entende? Caminha sobre a palavra que Deus derramou sobre a tua vida, né? Não caminhe sobre celebrar antes de nascer, né? Isso é algo que nós temos que cuidar sobre as nossas vidas, amém? Nós precisamos aprender em humildade a reconhecer quando nós precisamos de ajuda, como Maria fez, né? Mesmo Maria gerando alguém que carregaria um propósito maior, mas Maria foi humilde o suficiente para reconhecer que ela era tão nova, que ela precisava de alguém ali mais experiente, mais adiantado no processo que estava ali gerando. E ela reconheceu que precisava da ajuda de Isabel. Então nós precisamos ser humildes o suficientes para poder receber ajuda quando nós precisamos, né? Não podemos pensar assim que não precisamos uns dos outros, que já sabemos tudo. Não, sempre nós vamos precisar uns dos outros. Amém? Um outro ponto. Não venhamos a comparar o nosso tempo e os acontecimentos nas nossas vidas, né? Às vezes nós olhamos para nossa irmã e pensamos assim, nossa, mas as coisas estão acontecendo mais rápido na vida dela do que a minha. Por que isso está acontecendo? Por que ela já está vivendo isso e eu ainda estou aqui vivendo? Não. Deus, ele dá conforme aquilo que nós temos a capacidade de receber. Ele dá conforme a nossa medida, conforme, né, aquilo que a palavra dele nos ensina. Então, a comparação só serve para nos prejudicar. Nós não podemos.
Deus entregou um propósito para mim e um outro propósito para cada uma que está aqui nessa noite, né? E nós precisamos viver dentro desse tempo e desse propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? E, por último, que é só no sobrenatural que as coisas de Deus se cumprem, né? Portanto, como que nós conseguimos alcançar o sobrenatural de Deus? Tendo relacionamento com Ele, crendo naquilo que Ele entrega para nós, assim como foi com Maria, assim como foi com Isabel. Quando nós entendemos o nosso lugar em Deus, quando nós entendemos que nós precisamos, necessitamos buscar a presença de Deus no mais profundo, quando nós precisamos ir para águas mais profundas com Deus, né? Nesse momento nós aprendemos a ter a identidade de filhas e aprendemos a enxergar Deus como nosso Pai. Só que para isso, Deus vai precisar mexer em muitas coisas sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós vamos precisar passar por processos de cura sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser ajustadas ao propósito que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Amém? Então, a reflexão que eu deixo para nós nessa noite é essa, que nós possamos ser mulheres que geram propósito dentro daquilo que Deus estabeleceu para que nós viéssemos a gerar. Ainda que não seja conforme nós queremos, ainda que não seja como é a nossa vontade, amém? Mas que nós possamos ser mulheres que, acima de tudo, são mulheres obedientes à voz do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Então essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, amém?